Saudações, povo Blue, bem-vindos ao Chelsea Fan BH, Cristiano por aqui. Poucas rodadas para o final do campeonato inglês da temporada 2025-2026. O Chelsea apenas é o sexto melhor time numa disputa entre 20. Há tempos já está fora da disputa pelo título, devido às suas oscilações durante a temporada. Os Blues não vencem a Premier League desde 2017 e o torcedor não tem a menor ideia ou a ilusão de quando um capitão do Orgulho de Londres, esse orgulho bem entre aspas, vai erguer a taça da Premier League novamente. O Chelsea Football Club vai ter pela frente no final de semana uma equipe super vencedora, que já ganhou título nessa temporada e vem sendo dominadora, uma doutrinadora no futebol inglês e britânico. O Chelsea vai receber o Manchester City, vice-líder da liga e ainda perseguindo o Arsenal. Os Rossinius Boys têm apenas o objetivo de ficar com uma vaga dos ingleses na próxima UEFA Champions League. A Premier League vai ter direito a 5 vagas, assim como aconteceu na atual temporada. O Chelsea, para permanecer alimentando esse objetivo de disputar a Liga dos Campeões da Europa no ciclo de 26-27, precisa vencer o Manchester City. Feito acontecido pela última vez na final da Liga dos Campeões da Europa da temporada 2020-2021, quando o Chelsea conquistou o seu segundo troféu, a segunda taça orelhuda. É resenha, muita história entre Chelsea e Manchester City. Já vamos aí para um 13º jogo desde que os Blues venceram os Citizens pela última vez. Nesse início de resenha, aquele pedido Chelsea Fan BH nas redes sociais, aquele apoio, Instagram, Twitter, o X, o Blue Sky, Facebook, Threads, YouTube, é Chelsea Fan BH 1905, mais de 500 vídeos e variadas playlists, Spotify, Amazon Music, o streaming de áudio. Então, Instagram, Twitter, o X, Facebook, Blue Sky, Threads, YouTube, Spotify e Amazon Music. É resenha de Premier League, é Chelsea contra o Manchester City, Premier League 2025-2026, é a 32ª rodada do campeonato inglês no final de semana. O jogo vai acontecer em Stamford Bridge, 12 de abril de 2025, ao 12h30, às 12h30 pelo horário de Brasília. Vamos resenhar e nesse começo queria falar um pouco sobre o Manchester City, umas curiosidades sobre o nosso adversário, que muita gente, uma nova geração aí, até está torcendo, a gente vê muita camisa do Manchester City, mas vamos citar coisas do passado, dos Citizens, os cidadãos. O Manchester City Football Club, clube fundado com suas origens no ano de 1880, portanto 146 anos de história, não nasceu com o nome de Manchester City Football Club. Foi fundado como FC Eastmark, ou Futebol Clube St. Mark. Depois rebatizado como Ardwick Association Football Club, Ardwick, uma região de Manchester, um bairro da cidade industrial da Inglaterra, com uma população de aproximadamente 19 mil pessoas que vivem no bairro de Ardwick, região onde nasceu o Manchester City, e também uma figura ilustre que vamos falar mais à frente na resenha. O nome atual, e que tornou o Clube Azul de Manchester um fenômeno mundialmente conhecido, foi registrado no dia 16 de abril de 1894,
Manchester City Football Club. Nasceu Football Club St. Mark's, rebatizado Hardwick Association Football Club, para então se tornar o Manchester City Football Club, clube super campeão na Inglaterra. O time é membro da Football League desde o ano de 1892 e seu primeiro grande título foi a FA Cup do ano de 1904. Um detalhe, o Chelsea foi fundado pelos irmãos Mears no ano seguinte, em 10 de março de 1905, no The Rising Sun Pub, segundo andar, num local bem próximo ao lado do estádio de Stamford Bridge, que já existia antes do clube, e o Citizens possui inúmeros títulos em recentes tempos. Se tornou assim, como o Chelsea, uma marca mundial do esporte. O Manchester City Football Club, carinhosamente, é chamado de Citizens, os cidadãos. Tem grandes rivais nos gramados britânicos e os principais na região e também na cidade. O principal deles na cidade de Manchester é o vermelho, né, o Red Devil Manchester United, também um dos maiores campeões da Inglaterra. Na região de Manchester, rivaliza também com o Everton e com o Liverpool, por serem cidades próximas. Coisa de 50 quilômetros é a distância entre a cidade de Liverpool e de Manchester. Portanto, o City não viaja muito e os adversários também não se locomovem muito quando tem que enfrentar a equipe azul da região de Manchester de Hardwick. Nosso adversário no final de semana, pela rodada 32 da Premier League da temporada 2025-26, antes mandava seus jogos no estádio Main Road, um palco, estádio, um campo em que foi sua casa entre os anos de 1923 e 2002. Então, mudou-se para o City of Manchester Stadium, atual Etihad Stadium, um luxuoso campo de futebol de alto nível, uma casa, um estádio com capacidade para mais de 50 mil pessoas. 53.400 pessoas podem assistir os jogos do Manchester City quando estão na cidade de Manchester. Não diferente de outras equipes, viveu períodos ruins e em sua história passou por rebaixamentos, inclusive segunda e terceira divisão, passou por momentos de escassez de títulos, mas a virada aconteceu desde o ano de 2008. Nesse período vem sendo uma potência, vem se tornando uma potência na Inglaterra. Já conquistou títulos europeus, é detentor da UEFA Champions League na temporada de 22-23. Esse clube, o Azul de Manchester, comandado por Pep Guardiola atualmente, que dizem as más línguas que pode ser, que deverá ser sua última temporada, inclusive o grande cotado para assumir o cargo, a vaga do Pep Guardiola, é o ex-treinador Blue Enzo Maresca, que já prestou serviços e é um campeão das categorias de base pelo próprio Manchester City. Será o adversário do Chelsea na rodada 32, o Manchester City Football Club, na 32ª rodada do Campeonato Inglês de Futebol dessa temporada 25-26, vai até o oeste de Londres, vai até Stamford Bridge no domingo 12 de abril. E será que Liam Rossênio tem algum truque para deter Pep Guardiola e seus comandados? Vamos esperar até domingo. Chelsea Manchester City. O histórico geral de partidas entre os Blues e os Citizens aponta, ao longo de toda a história, 181 jogos oficiais disputados, descontando amistosos. E já se encontraram mais vezes, inclusive nos Estados Unidos e na Austrália. Mas esses jogos não contam por ser amistosos. Então, oficialmente, 181 vezes se encontraram valendo pontos ou disputando vagas em torneios eliminatórios. Desses 181, 71 vezes o Chelsea Football Club venceu, 42 empates e 68 triunfos do Manchester City. Na Premier League, uma história recente, o Manchester City ficou fora da primeira divisão da Inglaterra moderna
em algumas temporadas, e 57 jogos já foram disputados. O 58º vai acontecer neste domingo, 12 de abril. O Chelsea venceu 27 vezes o Manchester City pela Premier League, o City venceu 20 e empataram outras 10. Inclusive, uma das maiores vergonhas na história da Premier League envolvendo o Chelsea e o Manchester City, vergonha sentida por parte do torcedor dos Blues, do Azul de Londres, aconteceu no ano de 2019, né? Em 10 de fevereiro de 2019, o jogo foi em Manchester e o Manchester City não perdoou o Chelsea, vencendo por 6-0. Naquela mesma temporada, de 18 e 19, se enfrentaram 4 vezes. E o Manchester City venceu na abertura da temporada pela Supercopa da Inglaterra em Wembley em 5 de agosto de 18 por 2-0. Em 8 de dezembro de 2018, em Stamford Bridge, o Chelsea venceu por 2-0. 10 de fevereiro de 19 aconteceu esse humilhante 6-0 em Manchester, e em 24 de fevereiro de 2019, pela Copa da Liga Inglesa, Chelsea e Manchester City empataram em 0-0. Teve disputa por penalidades no estádio de Wembley. O Manchester City venceu por 4-3 e, como era a final da Copa da Liga, o Citizen, o azul da cidade de Manchester, levou a taça para casa e Pep Guardiola vibrou. A curiosidade dessa partida foi que quando o treinador, o italiano Maurício Sarri, treinador da época, ia fazer uma substituição, o goleiro do Chelsea na época, Kepa Arrizabalaga, atualmente goleiro reserva do Arsenal, se recusou a deixar o campo para a entrada de Willy Caballero e continuou a partida. Não teve êxito nas penalidades, porque Jorginho e Davi Luiz desperdiçaram suas cobranças. Portanto, 57 jogos de Premier League, 57 vitórias do Chelsea, 10 empates e 20 do Manchester City. Na Premier League, 143 gols já foram marcados em duelos entre o azul de Manchester e o azul de Londres. O Chelsea marcou 78 vezes e o Manchester City balançou as redes dos goleiros blues em 65 oportunidades. O Chelsea não consegue vencer o Manchester City desde 29 de maio de 2021, data da final da UEFA Champions League da temporada 2020-2021, na cidade do Porto, em Portugal. Lembrando que foi uma final com apenas 14 mil presentes no estádio do Dragão. Era pandemia de coronavírus, já era um dos eventos testes, começava-se a liberar público e o Chelsea faturou aquela com um gol do Kai Havertz e um passe do Mason Mount. O Chelsea conquistou sua segunda UEFA Champions League. O último time que triunfou sobre os Citizens foi escalado por Thomas Tuchel, o grande maestro alemão, que o torcedor até hoje tem saudade, com os seguintes atletas. O Chelsea estava em campo com Mendy, Chilwell, Rudiger, Thiago Silva e César Azpilicueta, Reece James, Jorginho Kanté e Mason Mount, Kai Havertz, autor do gol, e o alemão Timo Werner. Thomas Tuchel era o comandante, fez 3 substituições. Christensen entrou no lugar do Thiago Silva, o Pulisic ocupou a vaga de Timo Werner e Mateo Kovacic entrou no lugar de Mason Mount. Pep Guardiola, já treinador do Manchester naquela época, colocou seu time em campo naquela final com Ederson, Rubem Dias, Kyle Walker e Stones, Zinchenko, Gundogan, Bernardo Silva e Kevin De Bruyne, ex-Blue, Phil Foden, Riyad Mahrez, Raheem Sterling, outro ex-jogador do Chelsea, portanto, um ex-Blue. O Pep Guardiola fez 3 alterações naquela partida. O Gabriel Jesus entrou no lugar do Kevin De Bruyne, o Fernandinho no lugar do Bernardo Silva e o Kun Agüero se despediu do City, entrando no lugar do Raheem Sterling. Depois desta partida no Porto, Chelsea e Manchester City se encontraram outras 12 vezes. E o Chelsea não venceu mais.
9 vitórias do Manchester City e 3 empates. Será que acaba o tabu? Improvável essa temporada, porque o Chelsea não está demonstrando confiança nesses grandes jogos. Que Liam Hosseini faça a mágica. Na temporada de 25-26, parece improvável um triunfo do Azul Royal contra o Manchester City. E assim, a queda desse tabu, dessa longa freguesia, parece que vai permanecer. Que os deuses do futebol estejam escrevendo uma boa história para o torcedor do Chelsea no domingo. O último jogo entre Chelsea e Manchester City em Stamford Bridge aconteceu em agosto de 2024. Foi o jogo número 55 na história da Premier League. Era 18 de agosto de 2024, primeira rodada, abertura da liga daquela temporada de 24-25, e o Chelsea foi derrotado por 2-0 com gols de Erling Haaland e Mateo Kovacic, ex-jogador do Chelsea. 39.818 pessoas assistiram. O árbitro Anthony Taylor foi quem aplicou as regras. O Chelsea tinha Sanches, Gusto, Fofana e Covil, Cucurella, Caicedo, Lavia e Enzo Fernandes, Cole Palmer, Christopher Nkunku e Nicolas Jackson. O treinador era Enzo Maresca. 4 alterações foram feitas pelo italiano. O Pedro Neto entrou no lugar do Nkunku, o Mark Gill no lugar do Nicolas Jackson, o Dewsbury Hall, hoje jogador do Everton, ocupou a vaga do Romeu Lavia e o Renato Veiga entrou na lateral esquerda no lugar do Marc Cucurella. O Manchester City tinha Ederson, Akanji, Vardiol e Rubem Dias, Rico Lewis, Kovacic, Bernardo Silva e Kevin De Bruyne, Doku, Savinho e Haaland. O treinador era Guardiola, que apenas mudou o time uma vez, colocando o Phil Foden no lugar do Savinho. Ao final da temporada, o Liverpool ficou com a taça, o Arsenal foi vice-campeão e o Manchester City terceiro, com o Chelsea em quarto. Então, Liverpool, Arsenal, City e Chelsea. Chelsea surpreendeu e foi para a Liga dos Campeões de 25-26. É reta final da temporada, 32ª de 38, restando então 7 jogos para o final do campeonato inglês, que a rodada vai ter a abertura nesta sexta-feira, com West Ham e Wolverhampton no London Stadium. Segue no sábado, dia 11, com Arsenal e Bournemouth, Brentford e Everton, Burnley e Brighton, Liverpool e Fulham. No domingo, Crystal Palace e Newcastle, o Sunderland vai receber o Tottenham, ameaçado de rebaixamento e com um novo treinador. O Nottingham Forest, no City Ground, vai recepcionar o Aston Villa. E no domingão, às 12h30, Chelsea e Manchester City em Stamford Bridge. A rodada 32 vai se encerrar, vai fechar na segunda-feira, com Manchester United e Leeds United no Old Trafford, na segunda, 13 de abril, às 16 horas. Na rodada 33, o Chelsea vai enfrentar o Manchester United e o Manchester City vai receber o Arsenal. Aí vai ser a decisão do título aí. Pode ser que antecipadamente, se o City ganha, bota pressão. Se o Arsenal vence em Manchester, abre distância e praticamente se torna campeão da Premier League de 25-26. A classificação da Premier League, de momento, está da seguinte maneira, com o Arsenal liderando. Gunners 70 pontos, Manchester City é o segundo com 61, depois na terceira posição Manchester United 55. Aston Villa é o quarto, 54 pontos, quinto para o Liverpool com 49, Chelsea sexto, 48, Brentford sétimo, 46. O Everton também tem 46 pontos na oitava posição. Olha o David Moyes colocando o Everton aí numa boa posição na tabela. O Fulham é o nono colocado com 44. Duas equipes têm 43 pontos. 10º Brighton e 11º
o Sunderland. Na 12ª posição, o Newcastle com 42 pontos. A 13ª e mesma pontuação do Newcastle, o Bournemouth. 14º para o Crystal Palace, 39 pontos. O Leeds United, adversário dos Blues na semifinal da Copa da Inglaterra, é o 15º com 33. E o Nottingham Forest tem 32 pontos, 2 à frente do Tottenham na 16ª posição. O Tottenham, ameaçadíssimo de rebaixamento pelo West Ham, tem 30 pontos. O West Ham, zona de rebaixamento, 18º, 29 pontos. O Burnley tem 20 pontos em 19º e o Wolverhampton apenas 17 pontos em 31 jogos, seguramente rebaixado. O Wolverhampton está 13 pontos abaixo do Tottenham e 15 pontos do Nottingham Forest, restando apenas 21 em disputa. Rebaixados os Wolves, rebaixado o Burnley e Tottenham, Nottingham Forest, Leeds United e o West Ham vão brigar até a última rodada para ver quem permanece na primeira divisão do futebol inglês em 26-27. O primeiro jogo entre Chelsea e Manchester City, valendo pontos pela Premier League, aconteceu em 20 de setembro de 1992. Primeira temporada, 1992-93, aconteceu na rodada 9. O jogo aconteceu fora de casa, fora de Londres, no Main Road, antiga casa dos Citizens. 22.420 pessoas assistiram aquele jogo e viu o Mick Hartford, atacante inglês com história no Luton Town, fazer o único gol do jogo e frustrar os torcedores do Manchester City em sua própria casa. Em campo pelo Chelsea naquela ocasião, o goleiro era Kevin Hitchcock, atualmente prestando serviços ao New England Revolution e um dos responsáveis por indicar Dodi Petrovic, hoje goleiro do Bournemouth na Premier League, a ser um dos defensores da camisa do Chelsea. Frank Sinclair, zagueiro jamaicano da década ali de 1990, Ed Newton, outro grande jogador de meio campo, já trabalhou no Chelsea nas categorias de base como olheiro, e também a lenda Dennis Wise, que hoje é diretor do Clube Como, um dos donos, trabalha com o Sesc Fábricas e está envolvido em campanhas com o Chelsea anualmente, e foi um cara que defendeu a camisa do Chelsea por 11 anos. E também um atacante escocês de nome Robert Flick. E nós vamos contar um pouco da história do Robert Flick, essa curiosidade, atleta dos Blues numa fase em que o Chelsea não dominava o futebol inglês. O torcedor do Chelsea se acostumou com times competitivos e jogadores que se tornaram hiperrelevantes na história do clube. No início dos anos 90, o Chelsea estava longe de se tornar uma equipe temida do futebol europeu. Os Blues eram costumeiramente meio de tabela na liga inglesa e não avançavam muito em copas. Nesse período, em seu ataque, um dos comandantes foi Robert Flick, goleador escocês com carreira iniciada no Rangers e também com serviço prestado para a sua seleção da Escócia. O Flick esteve na Copa do Mundo de 1990 defendendo seu país. Robert William Flick vestiu a camisa de 6 clubes enquanto jogador profissional e o Chelsea foi a sua terceira equipe na carreira. Antes de ser atleta do Chelsea, foi um canário pelo Norwich City por 5 temporadas entre os anos de 1987 e 1982. Chegou ao Chelsea na temporada 92-93, a primeira da Premier League, jogou 38 partidas e marcou 3 gols, apenas uma temporada com a camisa dos Blues. Foi emprestado ao Bolton em 1994, retornou ao Chelsea para encerrar sua história com a camisa azul royal no mesmo ano de 1994. O Flick entrou em campo pelo Chelsea 48 vezes somada as duas passagens e marcou 4 gols. Continuou sua trajetória profissional como jogador do Bristol City, jogou novamente pelos Canários do Norwich City e encerrou sua carreira vestindo a camisa do Reading, que foi o seu último time profissional. O Flick pendurou suas chuteiras no ano de 2001, após
passagem pelo Gorleston Football Club, clube atualmente nas divisões amadoras do futebol britânico. Robert Flick jogou futebol profissionalmente entre os anos de 1982 e 1999. Disputou 284 partidas e marcou 65 gols. É um gigante do futebol e tem carreira eternizada vestindo a camisa do Chelsea Football Club. O Robert Flick, que esteve em campo quando Manchester City e Chelsea se enfrentaram pela primeira vez na Premier League em 20 de setembro de 1992 no estádio Main Road, 1-0, o gol de seu companheiro Mick Hartford na 9ª rodada do campeonato inglês da primeira divisão. Ao final da temporada, o campeão foi o Manchester United, com 84 pontos. O City terminou à frente do Chelsea com 1 ponto a mais, 57 pontos na 9ª posição, enquanto o Chelsea foi 11º colocado, meio da tabela, com 56 pontos marcados em 42 jogos. Vamos deixar registrado aqui nessa resenha, né, os títulos de Premier League e da primeira divisão inglesa, porque as equipes foram campeãs antes da Premier League existir também. O Chelsea tem 6 títulos da primeira divisão, 5 de Premier League, um bicampeonato em 2004, 2005 e 2005 e 2006, quando o Chelsea tinha aquele super time com Didier Drogba e toda a trupe, comandado pelo português José Mourinho. Em 2010, Carlo Ancelotti, atual treinador da seleção brasileira, montou outro timaço com Drogba, Lampa, Anelka, Maludá e passou por cima de todos os adversários e faturou o título da Premier League, o terceiro do Chelsea. O quarto título foi novamente com José Mourinho, que foi bicampeão, voltou em 14-15, venceu a Premier League de ponta a ponta, 3 títulos da primeira divisão inglesa tem o José Mourinho pelo Chelsea. A última conquista aconteceu na temporada 2016-2017 e o italiano Antonio Conte, após um início ruim, mudou a estratégia, montou uma equipe bem sólida e venceu o campeonato inglês. O primeiro título do Chelsea na primeira divisão, League Division 1, aconteceu na temporada 1954-1955. O treinador era uma lenda do Arsenal, o Ted Drake, um dos atacantes daqueles tempos em que tinha uma excelente média de gols. Comandou o Chelsea, venceu o primeiro título em campo liderado por Roy Bentley, também já falecido. Então, o Chelsea campeão da primeira divisão da Inglaterra em 1955, 2005, 2006, 2010, 2015 e 2017. O Manchester City, antes da era Premier League, venceu 2 vezes o campeonato inglês. Em 1936-37, com o treinador Wilf Wild no comando, um treinador inglês, e o Chelsea nessa temporada foi 13º apenas com 41 pontos. O segundo título do Manchester City na primeira divisão da Inglaterra, na temporada 1967-68, o treinador era Joe Mercer, também inglês, e o Chelsea ficou numa posição melhor. Foi o 6º colocado com 48 pontos. Na história da Premier League, o Manchester City tem 8 conquistas. A primeira delas com o italiano, como os italianos vencem o campeonato inglês, né? Temporada 2011-2012, Roberto Mancini. Em 13 e 14, Manuel Pellegrini, treinador chileno, atualmente treinando na La Liga, na Espanha, treinador do Betis, faturou o segundo título do Manchester City. 2017-2018, Pep Guardiola chegou em sua segunda temporada, faturou a Liga em 2018, 19, 2021, 2022, 2023 e 2024. Pep Guardiola tem 6 títulos de Premier League, montou equipes que impressionaram e amassaram seus adversários. Então, Mancini, Pellegrini e Pep Guardiola. 37, 68, 2012, 14, 18 e 19, 21, 22, 23 e 24. Então, 16
temporadas de títulos da primeira divisão inglesa frente a frente no domingo entre Manchester City e Chelsea. As equipes na temporada oscilaram e a história é a seguinte. Na temporada 25-26, o Chelsea é o mais oscilante e o Manchester City conseguiu se recuperar de seus desvios, passou por obstáculos, pelos percalços e são uma força dentro da fronteira inglesa, mas deixa a desejar no quesito continental. O Chelsea tornou-se mediano dentro das fronteiras da Inglaterra e ainda nutre de algum respeito fora da Grã-Bretanha. O Manchester City foi eliminado da UEFA Champions League pelo Real Madrid e o Chelsea foi eliminado, humilhado, expulsado da Liga dos Campeões da Europa pelo PSG, perdendo em casa por 3-0 no segundo jogo e tomando um 5-2 com muitos erros dos jogadores no jogo de Paris. A temporada dos times em números absolutos registra o seguinte: o Chelsea 50 jogos, 25 vitórias, 10 empates e 15 derrotas, marcou 103 gols e sofreu 68. É o sexto colocado na Premier League, caiu, foi eliminado na semifinal da Copa da Liga Inglesa, torneio esse já encerrado e vencido pelo Manchester City. Está na disputa da Copa da Inglaterra, fase de semifinal, assim como o Manchester City. O Chelsea vai enfrentar o Leeds United na semifinal do torneio de futebol mais antigo do mundo e parou nas oitavas de final da UEFA Champions League. O Manchester City, os mesmos 50 jogos, tem 33 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, 109 gols marcados e tomou 46. É o segundo da Premier League, está na semifinal da FA Cup, o adversário são os Saints do Southampton, lá do estádio St. Mary's, o jogo vai acontecer em Wembley. São os campeões da Copa da Liga Inglesa, venceram o Arsenal e foram eliminados da UEFA Champions League, também na fase de oitavas de final, mesma região do Chelsea. A tendência é que o Chelsea e o Manchester City se encontrem na grande decisão da FA Cup, a Copa da Inglaterra, o torneio de futebol mais antigo do mundo, mais democrático, no próximo mês de maio. O Chelsea vai ter um adversário clássico, um adversário nessa semifinal, decidiu com os Blues o seu primeiro título em 1970. Chelsea, Leeds, Manchester City e Southampton. Essas equipes, o futebol inglês em geral, as equipes são muito antigas e elas entregam ao mundo verdadeiros ícones, né? E não falta gente famosa, atletas relevantes que vestiram as camisas de Chelsea e de Manchester City ao longo das temporadas ou comandaram as equipes pelo lado de fora do campo, né? O ícone do Chelsea nessa resenha contra o Manchester City será Peter Osgood. E ele que tem 150 gols vestindo a camisa do Chelsea, e a última vez, o último gol da lenda Osgood, que é uma estátua bem homenageado, justamente merecidamente eternizado em frente ao estádio Stamford Bridge, marcou o seu último gol com a camisa do Chelsea no estádio Main Road contra o Manchester City. E vamos contar um pouco dessa história. Pois é, Peter Osgood, o último gol. Peter Osgood está eternizado bem em frente ao estádio Stamford Bridge em forma de estátua. Uma justíssima homenagem ao primeiro rei de Stamford Bridge e um dos maiores goleadores do futebol mundial. Era a temporada 1978-79 da Liga Inglesa da Primeira Divisão, antiga League Division 1. O Chelsea entrou em campo como um dos visitantes da rodada para encarar o Manchester City, jogo disputado no estádio Main Road, antiga casa dos Citizens. 5 gols aconteceram naquela partida, 3 dos Blues e 2 dos anfitriões. Grande triunfo azul royal fora de casa. Neste jogo,
que foi realizado em 20 de janeiro de 1979, ficou registrado o último gol da superlenda do orgulho de Londres, Peter Osgood, vestindo o sagrado manto do Chelsea. Nossa lenda marcou o segundo gol dos Blues após uma jogada rebatida, originada de cobrança de escanteio. O Peter Leslie Osgood marcou o gol da vitória e encerrou sua história de gols no Chelsea Football Club contra este Manchester City, marcando seu gol número 150 e se tornando um dos eternos artilheiros do orgulho de Londres. Peter Leslie Osgood, estátua em Stamford Bridge, está entre os 10 mais goleadores da história do Chelsea Football Club. Essa foi a lembrança de Peter Osgood em seu último gol, quando vestiu a camisa do Chelsea Football Club. O Chelsea, neste dia, esse 20 de janeiro de 79, atuou com a camisa amarela, muito bonita da época, e o Osgood fez o gol, o segundo gol do Chelsea naquela época. Chelsea 3, Manchester City 2. Vou dar a ficha técnica aqui, ó. Vamos ver quem eram as lendas Blues que estavam em campo naquele 20 de janeiro de 79. Manchester City 2, Chelsea 3, estádio Main Road, 31.876 pessoas assistiram àquele jogo. Clive Walker, Peter Osgood e Duncan Mackenzie marcaram os gols do Chelsea, que estava em campo escalado com Peter Bonetti, Ron Harris e Mick Droy, Steve Vicks, Graham Wilkes, David Striddle e Gary Stanley, Clive Walker, Tommy Langley, Duncan Mackenzie e Peter Osgood. O Chelsea bateu o Manchester City e Peter Osgood fez o seu último gol, o gol de número 150 com a camisa do Chelsea. Uma curiosidade sobre atletas do Chelsea: Duncan Mackenzie fez sua última partida pelos Blues antes de se transferir para o Blackburn Rovers, e o defensor Steve Vicks fez sua última partida também pelos Blues antes de se mudar para o Derby County no mesmo mês de janeiro. Chelsea 3, Manchester City 2, jogo no Main Road em 20 de janeiro de 1979, data que registrou o último gol de Peter Leslie Osgood pelo Chelsea, o gol de número 150. Seguindo com os ícones, se Leslie Osgood marcou sua história no Chelsea, o Manchester City tem um bonito registro de um treinador, o homem que comandou o Manchester City por 14 anos e faturou taças. O ícone do Manchester City nesta resenha é Wilfred Wild, treinador inglês, nascido no ano de 1893. Teve toda a sua carreira ligada ao Manchester City, prestou serviços ao Azul de Manchester entre os anos de 1931 e 1946. Isso ao time profissional, porque antes atuou nos bastidores, na parte da gerência também. Conquistou 3 títulos: o Campeonato Inglês de 1936-37, a Supercopa da Inglaterra Community Shield no ano de 37 e a Copa da Inglaterra de 33-34. Comandou o Manchester City por 255 jogos e venceu 95 deles. O Wilf Wild faleceu no ano de 1950, 12 de dezembro de 1950, aos 58 anos. Começou como um auxiliar técnico e terminou um treinador campeão. Wilf Wild, treinador Manchester City. O Wild, descrito como um homem trabalhador e simpático, numa matéria do site do Manchester City da data de 11 de novembro de 2019, assinada pelo jornalista David Clayton, registrou o seguinte: Wilf Wild teve uma perfeita transição de auxiliar para treinador. Logo em sua primeira temporada no comando do City, levou o time
até a final da Copa da Inglaterra, no ano de 1933, mas acabou sendo derrotado pelo Everton da lenda Dixie Dean por 3-0. Terminou sua primeira temporada do campeonato inglês com o Manchester City na 16ª posição da liga. Depois, levou a equipe ao seu primeiro título no ano de 1937. A segunda temporada foi sim um verdadeiro sucesso. O City novamente chegou na final da Copa da Inglaterra, dessa vez foi campeão porque venceu o Portsmouth por 2-1. Só deixou o City em 1946, 15 anos depois de assumir a equipe. Foi um funcionário dedicado e leal por 15 anos à beira do campo. Saiu do time profissional, retornou para a sua função de secretário do clube até falecer. No ano de 1950, relatos de que estava trabalhando em seu escritório. Então, Peter Osgood e Wilf Wild, um super atacante e o outro treinador campeão, dois campeões, duas lendas do futebol inglês, ícones do futebol mundial. Temporada oscilante para as duas equipes em momentos diferentes. O City no início conseguiu se recuperar, o Chelsea deu um brilho no início com o Maresca, depois acabou caindo, mas as equipes neste final de ciclo estão nas semifinais da FA Cup, a Copa da Inglaterra, torneio de futebol mais antigo do mundo. O Chelsea vai enfrentar o Leeds no estádio de Wembley em 26 de abril, às 11 da manhã. A partida vai acontecer num domingo, enquanto o Manchester City vai mandar a partida no mesmo Wembley contra os Saints do Southampton, no sábado 25 de abril. O Chelsea vai jogar às 11 da manhã do domingo e o Manchester City às 13 horas e 15 minutos pelo horário de Brasília do sábado. Equipes semifinalistas, todas detentoras de títulos da Copa da Inglaterra. Todos os semifinalistas já foram campeões. O Southampton, adversário do Manchester City, ganhou a Copa da Inglaterra uma vez na temporada 75-76. O Manchester City tem 7 títulos da Copa da Inglaterra em 1904, 1936, 1956, 1969. Depois 2011, 2019 e 2023. O Chelsea, 8 títulos do torneio de futebol mais antigo do mundo. O primeiro em 1970 contra o Leeds United, adversário na semifinal de 2026. Depois 1997, 2000 e 2007. 2009, 2010, 2012 e a última vez 2018. O Leeds United também um título, temporada 1971-1972. Então, super campeões da principal Copa do futebol da Inglaterra, 17 títulos da FA Cup. Das 155 edições da Copa da Inglaterra, 17 títulos, 17 temporadas estarão nas semifinais, com Southampton contra Manchester City e Leeds United contra Chelsea. São os semifinalistas campeões. Chelsea e Manchester City, domingo, meio-dia e meio, 12h30, horário de Brasília. A arbitragem já está definida. Chris Kavanagh, inglês de 40 anos, natural, nascido na cidade de Manchester, mas acostumado aos grandes jogos do futebol europeu. O seu último jogo apitado foi Suíça 3, Alemanha 4, um amistoso na última data FIFA. Na rodada 31 da Premier League, o Kavanagh apitou Fulham 3, Burnley 1 e também foi o árbitro de Liverpool 1, Tottenham 1 no estádio Anfield na rodada 30 do campeonato inglês. Apitou um jogo do Chelsea na Premier League, na última vez, na rodada 8, quando o Chelsea no City Ground venceu o Nottingham Forest por 3-0. Portanto, será o segundo jogo com o Chris Kavanagh
aplicando as regras do futebol num jogo do Chelsea na Premier League. Desde a rodada 8. Uma curiosidade, Stuart Wetwell, John Brooks, né, são árbitros que com recorrência estão sendo escalados, né, em jogos do Chelsea, mesmo com o Michael Oliver. E o Chris Kavanagh vai apitar pela segunda vez uma partida do Chelsea na Premier League de 2025-2026. É a arbitragem, que faça uma boa arbitragem e que seja o árbitro do fim do tabu de 13 jogos sem vencer o Manchester City. O jogo é Chelsea contra o Manchester City, Blues versus Citizens, 12 de abril de 2026, domingão, 12 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília, a transmissão do Disney Plus, o aplicativo da Disney. Neste final de resenha, eu quero deixar aqui uma dica cultural, né? Que na verdade é uma dica literária. É o livro do Johnny Marr, músico inglês, nascido em Manchester, nascido em Hardwick, torcedor do Manchester City. A biografia, a autobiografia do guitarrista britânico, guitarrista inglês, chama Johnny Marr Set the Boy Free, lançada no ano de 2022, 400 páginas com uma boa história e de muito rock. O John Martin Marr, guitarrista da banda The Smiths, né, compositor dos grandes hits da banda inglesa dos anos 80, e é a dica cultural da resenha, né? O Johnny Marr está em atividade, tem shows, está em turnê, lançados, tem 63 anos e nascido em Hardwick, Manchester, um bairro de Manchester, torcedor do Manchester City, torcedor fanático, inclusive, já foi visto no estádio de Wembley, em uma das várias finais que o Manchester City, né, um habitué do tradicional estádio da Inglaterra. O Johnny Marr fundou a banda The Smiths em 1982, junto com o vocalista Morrissey. O Marr é guitarrista, tecladista, também é cantor e compositor. Então fica a dica, Set the Boy Free, do Johnny Marr, edição em português, autobiografia do lendário guitarrista do The Smiths, Set the Boy Free, Johnny Marr. Olha só, um trechinho da contracapa do livro do Johnny Marr, que é Set the Boy Free. É um livro que também está disponível em e-book, né, para quem gosta aí dos Kindles da vida. Ó, uma jornada na mente criativa de Johnny Marr, músico que influenciou uma geração de guitarristas desde The Smith. Aspas para o Johnny Marr. Nunca descobri por que me sentia tão atraído pela guitarra quando era criança e por que ela me acompanhou por toda a minha vida. Ser guitarrista tem sido minha identidade, para o mundo e para mim mesmo. Tem sido desse jeito desde que vi a primeira em uma vitrine aos 5 anos. E não conheço uma vida diferente disso desde aquele momento. É o Johnny Marr, um trechinho de Set the Boy Free, a autobiografia na editora Belas Letras, né? Especialista aí em biografias musicais. Então, recomendo demais. Fica aí a dica literária. Johnny Marr, Set the Boy Free, autobiografia. E ouçam muito The Smiths. E também existe a biografia dos Smiths, né? Chamada The Smiths, a biografia do autor Tony Fletcher. Um livro lançado no ano de 2014. Só para você ter ideia aqui, é um livro bem grande, 630 páginas. É uma editora best-seller. The Smiths, de Tony Fletcher, a biografia. Só para ter ideia aqui, ó, um pouquinho. Seus fãs acreditavam que eles eram a maior banda do mundo, tendo iniciado a carreira em Manchester, Inglaterra. Os Smiths são sucesso de crítica e público desde meados dos anos 80.
Por suas inesquecíveis canções e melodias, até hoje eles são considerados um dos maiores grupos do rock britânico, ao lado dos Beatles e dos Rolling Stones. The Smiths, de Tony Fletcher, e Set the Boy Free, a autobiografia do Johnny Marr. Chelsea e Manchester City, Premier League 2025-2026, chegando ao final. Quero agradecer a todo mundo que dá aquela moral, aquele apoio à resenha do Chelsea Fan BH e que está aí espalhado pelas redes sociais, né? Chelsea Fan BH está no Instagram, Twitter, o X, Facebook, Threads, Blue Sky, YouTube, Spotify e Amazon Music. É o Chelsea Fan BH. Neste encerramento, deixar o registro, né? O Chelsea vai ser anfitrião na rodada 32 da Premier League. Mesmo jogando em casa, não dá para cravar uma vitória contra esse Manchester City. 2021 já está longe. Entre 2021 e 2026 aconteceram 12 partidas e o Chelsea não venceu nenhuma. Jogou bem em 2 ou 3, mas não sustentou o resultado. Perdeu 9. Que Liam Rossênio crie uma estratégia e surpreenda o torcedor e o multicampeão Pep Guardiola neste primeiro encontro. Saudações, povo blue, bandeira azul, sempre lá no alto. Valeu!